Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, dia bastante agitado no Vasco da Gama. Neste vídeo a gente vai falar muito aqui sobre o patrimônio do Vasco da Gama. O gramado lá de São Januário vai passar por uma reforma grande. Vamos abordar aqui a vitória que a democracia vascaína obteve hoje aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no terreno aí dos verdadeiros inimigos do Vasco da Gama. Vamos falar bastante sobre os anúncios, os jogadores que foram apresentados aí como reforços hoje, a saída do Ricardo Graça e toda essa situação envolvendo o mercado aí. E obviamente a gente vai falar sobre a política do Vasco. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Amigos, vamos começar aqui falando sobre o patrimônio do Vasco da Gama. Hoje a gente teve a notícia que o gramado de São Januário vai passar por reformas. O gramado de São Januário, que foi muito castigado, que está muito castigado. Há muito tempo o Vasco não tem um campo aí de acordo com as suas tradições. E vale a pena a gente abrir espaço para falar aqui sobre o nosso patrimônio. A gente espera que dessa vez o gramado de São Januário fica tudo ok aí para a temporada de 2022, onde ele será bastante exigido. O Vasco da Gama pretende simplesmente finalizar a obra do novo gramado em fevereiro. Meus amigos, hoje obtivemos uma vitória aqui no Tribunal de Justiça, vitória aí muito boa. Os 27 beneméritos do Vasco da Gama voltaram a integrar o Conselho Deliberativo do clube. E por que eu digo que é uma vitória? Porque essa situação da SAF tá para poder ir a julgamento. E esses 27 beneméritos, eles são contra aí a situação da sociedade anônima. Eles são a favor da implementação do projeto Somamos no Vasco da Gama. Então a gente teve uma decisão aí, o Roberto Monteiro foi quem ingressou com essa ação. Parabéns ao Roberto Monteiro, e a democracia vascaína obteve aí hoje uma vitória. Graças a Deus. Bom, pessoal, com relação aqui à venda do Ricardo Graça, o Ricardo Graça hoje encaminhou a sua ida para o futebol japonês, para o Júbilo Iwata, aí por cerca de 1,5 milhão, dinheiro de pinga, né? Cerca de 1,5 milhão de dólares, 8 milhões de reais, venda concretizada. O Vasco da Gama, que tem aí 80% do valor econômico dos direitos federativos do Ricardo Graça. Então o Vasco vai ficar com um valor aí pequeno, 1,5 milhão para quem tem um currículo aí na seleção olímpica. Embora o Ricardo Graça não tenha feito uma campanha boa pelo Vasco, é muito pouco. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo vendeu o Samir, que não tinha passagem nenhuma em seleção olímpica, por 4,5 milhões de dólares em 2015. Bom, Ricardo Graça, boa sorte para ele.
US$ 800 mil será o salário aí do Ricardo Graça. Outro que está deixando o Vasco da Gama é o Leandro Castan, não é novidade para ninguém. E o Vasco da Gama já tem 2 jogadores aí já engatilhados. O Anderson Conceição vai ser um dos substitutos aí. Ele está em fase final de negociação com o Vasco da Gama, jogador lá do Cuiabá. Foi importante no acesso do Cuiabá para a Série A, mas não esteve muito bem. Jogador de 33 anos, ele ocupou o banco de reservas durante a campanha aí do Cuiabá. E o Luiz Cangá foi confirmado aí pela imprensa equatoriana, não é mais especulação, o jogador está fechado com o Vasco e está aqui no Rio de Janeiro. Luiz Cangá, um jogador que faz lembrar muito aí, pelo incrível que pareça, o Dedé. O Santos também queria esse jogador. É um jogador que atua ali pelo lado direito, que tem um bom desarme. O Vasco anunciou hoje Yuri, novo reforço do Vasco da Gama, assim como o Thiago Rodrigues. Os 2 primeiros reforços aí do Vasco. Agora o Vasco tem 3, que o zagueiro Mangá também Cangá, ele já foi aí dito como certo. Então é o seguinte, Thiago Rodrigues e Yuri do CSA também pintando no Vasco. E é o seguinte, esse goleiro de 33 anos vai ganhar R$ 150 mil no Vasco. O Fernando Miguel não vem mais para o Vasco, martelo batido, além do Atlético Goianiense. O goleiro recebeu hoje uma proposta aí muito vantajosa do Grêmio. O Fernando Miguel, que ficará aí como mercadoria de troca aí. Bom, a situação da renovação de contrato do Daniel Amorim parece que não vingou e o Vasco também está no mercado aí para poder buscar um atacante perfeito. E o Vasco da Gama tinha acertado aí as bases salariais com o jogador Jorge Ricaute lá do Olímpia, mas o Olímpia não liberou o atleta. É um jogador aí que tem uma qualidade técnica até melhor do que a do Germancano. Faz gol de cabeça, tem um chute bom de fora da área, mas infelizmente o Olímpia do Paraguai vetou aí a vinda desse atleta para São Januário. Não quis emprestá-lo. O Vasco não tem condições de comprar, aí ficou muito difícil. Bom, o Vasco segue no mercado. Hoje, na parte da tarde, o Vasco estaria negociando aí com Caio Dantas, jogador que era lá do Náutico, saiu agora no mês de dezembro do Náutico e está lesionado. Está com o tornozelo esquerdo aí avariado. Então, esse é o jogador aí que o Vasco está buscando no mercado. E sobre a situação do Diego Souza, o Diego Souza deve vir jogar mesmo no Vasco, estou muito confiante que isso aconteça. Vai ser aí a contratação de impacto dessa diretoria, até para dar um cala-boca aí. Espero que o Diego Souza venha aí para poder jogar futebol, para poder fazer bonito. Mas é o seguinte, hoje a gente teve uma informação aí do Fábio Azevedo que o Diego Souza teria pedido aí 2 anos de contrato. No entanto, o Eduardo Duran, empresário do jogador, Eduardo Duran, simplesmente negou essa informação. Então a gente aguarda, mas a tendência é, por conta do clamor público, o próprio irmão do Diego Souza fazendo campanha por Orelha vir jogar no Vasco da Gama, que ele possa estar no Vasco da Gama. Galera, se associem, simplesmente aí assinem a AGE, vai ter mutirão confirmado no sábado, a partir das 9 horas da manhã até as 14 horas da tarde, para a gente destituir esses golpistas daí. Pelos reforços que a gente está vendo, a situação é muito, muito delicada do Vasco da Gama. Obrigado aí pela atenção.
Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!